Saudações tricolores, pessoal, bem-vindos ao canal. Olha só, o Grêmio tem alguns desfalques para o jogo de hoje contra o Atlético Paranaense e dependendo do que acontecer no jogo, o planejamento do Grêmio muda completamente. Vamos lá, gente. O Kahneman não joga, o Diego Costa não joga, o PP não joga e eles se somam àqueles jogadores que já estão fora há algum tempo, como o Mike, como o Reinaldo. Vai ser um Grêmio assim bem alternativo contra o Atlético Paranaense. Vamos voltar para o princípio. Qual era o planejamento do Grêmio? Eu preciso lembrar vocês que daqui menos de uma semana, o Grêmio tem uma verdadeira decisão. É mais uma batalha de La Plata que vai acontecer semana que vem no nosso jogo da Libertadores contra o Estudiantes. Sim, é semana que vem. Qual é o planejamento do Grêmio nesse momento, antes da bola rolar contra o Atlético Paranaense? O planejamento do Grêmio é o seguinte: nós fomos com força máxima em São Januário e tomamos um tufo. O planejamento do Grêmio é força máxima contra o Atlético Paranaense, colocar o que tem de melhor contra o Atlético Paranaense, até porque começamos perdendo o Campeonato Brasileiro, preservar jogadores contra o Cuiabá e ir com força máxima, claro, contra o Estudiantes em La Plata. Esse é o planejamento do Grêmio. Porém, o Grêmio tem o Kahneman, que precisa ficar pelo menos 5 dias fora. Ele foi substituído no final de semana contra o Vasco e o Grêmio entregou para a comissão de arbitragem aquela ficha, aquele cartão do protocolo de concussão. E isso fez, por exemplo, com que o Grêmio tivesse direito a mais uma substituição no jogo. Poderia mexer 6 vezes. O Renato ou não sabia ou não quis, mas enfim, o protocolo esse indica que o Kahneman precisa ficar pelo menos 5 dias fora. O jogo foi domingo, então bota aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Contra o Cuiabá sábado ele até poderia jogar, contra o Atlético Paranaense não. PP também não tem condições, Diego Costa não tem condições, então notem o que eu falei agora há pouco. Força máxima contra o Atlético Paranaense para preservar jogadores contra o Cuiabá. Só que na prática, gente, não tem força máxima contra o Atlético Paranaense, não tem como, meio time está lesionado. Aliás, o que o Grêmio tem de lesões, o que o Grêmio tem de movimentação no seu departamento médico é uma grandeza. Ou seja, se o Grêmio, com esse time descaracterizado, eu não quero nem pensar nessa possibilidade, mas nós temos o dever de falar sobre ela. Caso aconteça o pior hoje à noite, e o Grêmio venha a perder para o Atlético Paranaense, o planejamento do Grêmio precisará ser modificado, porque aí aquela mosquinha já começa a nos rodear. Aí aquele alerta de, olha só, lembra 2021? Mesma coisa, festa 2020, não, 21, festa depois do Campeonato Gaúcho, começou o Campeonato Brasileiro achando que era barbada, perdeu uma, perdeu duas, perdeu três, não conseguiu nunca sair do rebaixamento, e aquele alerta vem no nosso ouvido. Então, se o Grêmio perder para o Atlético Paranaense, o Grêmio vai precisar modificar o seu planejamento e vai precisar colocar titulares contra o Cuiabá, porque o Grêmio não pode ir para um jogo decisivo na Libertadores estando na lanterna do seu grupo na Libertadores e também na lanterna do Campeonato Brasileiro, ou no rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Grêmio não pode deixar esse contexto de Z4 começar a incomodar logo no começo do campeonato. Não me venham com aquela frase de que, mas Cristiano, faltam 36 rodadas. Não me venham com isso. Em 2021 aconteceu a mesma coisa. Então esse alerta já começa a fazer o Grêmio repensar as suas atitudes. Se ganharmos do Atlético Paranaense, legal, lindo, maravilhoso, ufa! Preservaremos contra o Cuiabá para irmos com força máxima semana que vem em La Plata contra o Estudiantes. Se não, se nós, por exemplo, perdermos para o Atlético Paranaense em casa, nós não podemos nos dar o luxo de preservar contra o Cuiabá. Nós precisaremos ir com força máxima contra o Cuiabá. E aí, emendaremos força máxima. Domingo contra o Vasco, quarta Atlético Paranaense, sábado Cuiabá e terça na Argentina contra o Estudiantes. E aí o planejamento fica todo modificado. Então essas lesões do Grêmio, elas podem repercutir diretamente sim no resultado do jogo. Porque não jogar Kahneman, por exemplo,
é a certeza de que joga Rodrigo Eli. Não jogar o Diego Costa contra o Atlético Paranaense é a certeza que joga o João Pedro Galvão. E aí, gente, o nível de qualidade do Grêmio cai muito. O nível de competitividade do Grêmio cai muito. E se o Grêmio perder o jogo, ele precisará rever o seu planejamento. E aí, gente? Bom, e aí a água estará batendo no pescoço. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo.